Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o jovem brasileiro e o futuro do país. Não é pretensão, não. É necessidade de debate, de esclarecimento. A geração, foi dita aqui, ritalina, é que o jovem hoje é, segundo os diagnósticos, ansioso, hiperativo, com déficit de atenção. Isso tudo tem causa, mas a doutora Laura foi interrompida, complementa o raciocínio, e depois, por favor, fale sobre essas questões, ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção, se isso também não é novo. Eu acho que essa questão com a qual tu começa esse bloco tem exatamente a ver com o que eu estava falando no final, não é? Quando a gente está falando sobre ansiedade, por exemplo, a ansiedade a gente está hoje vendo que nós estamos nos conduzindo no modo da pressa, do faz-faz, nós estamos inventando uma história de que se a gente fizer, a gente encontrará o pote de ouro no fim da estrada, não é? O que é um grande engano, não é? E nós estamos entrando, sendo uma geração, não é a geração, é uma época medicalizada, não é? Como modo de nós evitarmos entrar numa coisa fundamental para construir subjetividade e construir projeto, que se chama a angústia. A angústia é uma fase absolutamente necessária para que a gente se construa como humano e se construa na nossa relação. E aprenda a buscar soluções. Exatamente. Porque ela é uma energia que nos impulsiona à busca da solução. Claro que ela, se eu não souber, se eu não for, de certo modo, educada, porque eu tenho que educar a minha emoção, eu preciso educar as minhas sensações, os meus afetos, não é? A angústia também. Se eu não aprender a canalizar isso para uma construção de soluções para os problemas da minha vida, que todos os dias, desde a hora que eu acordo, eu tenho que ir tomando decisões, ela passa a deprimir. Ela poderá ir para a depressão e criar, sim, uma doença. Mas ela não é uma doença. A angústia é uma parte essencial e importante da vivência. Como nós estamos tentando evitar entrar em angústia, porque a angústia dói, viver dói, né? Nós, então, medicalizamos antes. E, podendo ensinar a não entrar em angústia, o meu amado, meu filho, não é? Eu posso impulsioná-lo para a correria, a pressa, o faz-faz, não é? E a ansiedade, o que vai criar outros tipos de adoecimentos, não é? Mas a angústia é absolutamente necessária para a construção. O Freud, quando ele começa a falar no texto O Mal-Estar na Civilização, que talvez seja um texto muito legal assim, para a gente abordar esse tema, né, que estamos aqui hoje, ele começa dizendo que a grande luta da civilização é a luta entre Eros e a morte. Quer dizer que a agressividade, o impulso da destruição é uma coisa que faz parte do humano desde sempre. Não é aqui do Brasil. A agressividade não é uma coisa que é do brasileiro. O impulso para destruição e de morte é do humano. E isso é em todos os lugares, não é? Agora, como nós vamos fazendo a interpretação disso quando se passa dentro do nosso território? Nós temos um modo de subjetivar que nos leva para uma depreciação. O brasileiro tem essa característica da autodepreciação, não é? Em outros países, é até impensável tu pensar um inglês falando mal desse modo que nós falamos de nós ou do seu país. A síndrome do vira-lata lá do Nelson Rodrigues. Né? Então, isso é uma questão da subjetividade, que isto sim a gente talvez tenha a obrigação e a responsabilidade em trabalhar
em nos angustiarmos com isso e trabalhar para superar esse estágio. Tem um outro ponto, eu vou pegar um dado da pesquisa, e falando copo cheio e copo vazio, país dividido. Uma das grandes discussões da nossa análise nessa pesquisa sobre o futuro do país foi, numa determinada pergunta, que a gente diz, tá bom, e de quem é a responsabilidade? Por onde passa a solução? Aí 48% dos jovens, jovens e adultos jovens, 18 a 34 anos, disseram do governo. E 52 somados era a minha, de todos nós, da iniciativa privada, e aí ficou aquela discussão. Ficou dividido. Tá bom, e aí? É o copo cheio ou o copo vazio? Olhando pelo copo cheio, 52% acham que não é do governo. Puxa, que legal, é de todos nós. Mas 48%, num bloco monolítico, ainda acham que é do governo. E aí, de novo, para mim tem esse problema. A gente foi forjado numa situação num conceito de que a responsabilidade não é nossa, de que alguém vai resolver por nós. E essa coisa é uma personalização. O grande problema é o seguinte, é que nós vivemos numa república imperial, onde se dá poder imperial ao presidente. A presidência no Brasil, ela tem um aspecto imperial e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, é um poder mitigado. Porque, na verdade, não existe um presidencialismo. Existe uma coabitação. Esse é outro grande drama que a gente vive. A gente tem uma constituição parlamentarista e um regime presidencialista. Esse é o Brasil. A gente vai passar comprando maiorias para o resto da vida. Exatamente. Então, vê bem. E aí a gente diz assim, peraí, mas tem que resolver isso. Eu preciso que alguém me ajude. Eu vou me socorrer do Raimundo Faoro com os donos do poder. Quando o Raimundo Faoro diz que o grande problema do Brasil é esse, que as pessoas confundem o público com o privado, né? E aí assume o poder é nosso, o dinheiro é nosso, nós podemos fazer o que quisermos. Aí eles conseguem ter a proeza de destruir uma empresa que nem a Petrobras, com essa roubalheira institucionalizada, não é? E com os interesses de dentro e de fora. Exatamente. E agora, hoje, por exemplo, descobre-se que a Embraer, que também era um símbolo nosso, né, da excelência, também está em falcatruas internacionais de propinas internacionais. Então, diga-se de passagem... O que demonstra que também lá fora recebem as propinas. Exatamente, não é só local. Agora, o que nós temos que ter? Esse caráter e essa personalidade. E ter uma nova redefinição dessa questão. Entendeu? Nós temos que definir que nação que nós queremos. Entendeu? Então, o que ocorre nesse momento? Metade, e principalmente os jovens, 36% deles estão desesperançosos, desesperados. Curiosamente, os mesmos 36% nessa nossa pesquisa se veem fora do Brasil em 10 anos. Curiosamente, é o mesmo número. Não é lógico, né? Tu viu com as coisas, quando tu começa a ter bom senso, peraí, vamos acalmar, vamos estudar, aí a coisa começa a ficar clara. Então o que nós temos que ter? Essa clareza. Bom, o diagnóstico está feito. Sabemos qual é o problema. Tá, mas então qual é a solução? Diante dessa pesquisa, surgem dois grupos claramente. Os que querem ser tutelados, esses que permanecem em casa, e os que querem partir para o desconhecido. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Né? Isso os já que querem deixar o país. Né? Isso já deu jingle de candidato. Deu no que deu. Né? Mas essa situação da ideia de que deixando o país eu serei feliz, isso é um grande engano, não é? Isso é um grande engano. Uma bela fuga, né? Isso parece, eu vou viajar para salvar o Mas é mais um sonho da juventude. Mas e se é fuga, né? Talvez a saída estivesse numa outra perspectiva, não é? Se eu vou fugir para escapar dos problemas, mas e se nós começarmos a trabalhar no sentido de valorizar aquilo que temos de bom, dar valor para o que temos, e aí então a gente possa criar uma consciência, uma ideia de defender o que temos. Porque nesta ideia que se cria de que nós somos corruptos, que nós somos ruins nisso, um desvalor. Então nós já não cuidamos do que temos, deixa levar, não é? E a gente mesmo já leva. Daqui a pouco outros países
levam, sugam, chupam daqui a nossa mão de obra super especializada. As pessoas que estudaram, se formaram, vai para o Canadá, vai para a Austrália, países que fazem projetos políticos, econômicos, de vir aqui nos mostrar as maravilhas do seu país para levar a nossa mão de obra. O Brasil sai perdendo absorvendo os cérebros. Pois é, mas olha, nesse momento, não tem como negar que países como o Canadá, a Alemanha, os países nórdicos, a própria Austrália, a própria Nova Zelândia, olha, hoje quem tem oportunidade tem que sair do país, sim senhor. Seria uma irresponsabilidade deixar um filho aqui à mercê disso que nós estamos vivendo hoje aqui. Eu tenho 5 filhas, infelizmente não dei a oportunidade delas irem para o exterior, me arrependo muito, entende? Eu, nesse momento, tenho que ir. Eu tenho pacientes jovens, todos, inclusive vários que já estão na Alemanha, no Canadá, que se prepararam e já saem daqui trabalhando, já saem com emprego daqui, principalmente na área de TI, de tecnologia da informática, estão muito bem, obrigado, e alguns se arrependem de já não terem ido antes. Né? Então, nesse momento, eu lamento, eu acho muito bonito esse discurso, até certo ponto altruísta, mas nós temos que pensar na coletividade que nós vivemos. É uma irresponsabilidade nós expormos as pessoas que nós amamos a essa mortandade, ao que nós estamos vendo aí, esse terror, que nós estamos vivendo um momento de terrorismo. Desculpe, doutor, eu não lhe tiro a razão. Eu acho que quem puder que vá. Agora o Brasil vai ter que continuar existindo e provavelmente nós vamos ter que continuar morando aqui, vai ter gente que vai continuar morando aqui. Se 36 querem ir embora, tem os outros, né? 64% que querem ficar. Tá? O fato é que os dois têm razão. Eu acho que sim, talvez quem puder ter a experiência para ir e voltar, beleza. Agora, eu acho que a gente tem que construir uma personalidade de país a partir da subjetividade. Acho que talvez o grande plano fosse tentar entender, já que a brincadeira é o melhor do Brasil é o brasileiro, tá bom, do que isso é feito? Do que isso é feito? Quais são esses pontos fortes? Não é só rebolado, não é só Brazilian Bikini. Tá? Eu acho que o melhor do Brasil ainda é Embraer. Pega o teu jato e vai. Bom, eu me nego a ter esse tipo de postura. Nós também temos, eu acompanho muitos pacientes que começam a sua análise aqui comigo, depois vão para o exterior, muitas vezes continuam sua análise nesse período que estão lá, não é? Retornam, continuam o seu tratamento e o meu testemunho nesse sentido é de que o sofrimento humano ele não será resolvido apenas pela questão do emprego ou do dinheiro, não é? E o sofrimento a pessoa leva consigo e lá criará outros, porque viver como estrangeiro não é uma coisa fácil. Mas a gente pode ir e vir. A questão é de segurança, é tu poder caminhar na rua, como disse o Wilton, às 11 da noite, tranquilamente. Pelo amor de Deus. Olha, eu não vou porque não posso, mas se eu tiver condições, meu sonhado ano sabático, mas eu saio na hora. Pego o avião das 22h30 no Salgado Filho e às 10 da manhã estou em Lisboa. Não, mas ok, gente, são duas discussões diferentes. Uma delas é pontual. Eu acho que, assim, de algum jeito ou de outro, tem que se resolver o problema da violência, seja por prevenção do que vai acontecer no futuro, seja por repressão do que está acontecendo no presente. Isso não é projeto de país, isso é uma emergência. Tá? Ponto. Nova linha. Eu acho que, no caso de Porto Alegre, muito pontualmente, a pior violência que a gente está sofrendo, alguém escreveu isso esses tempos numa coluna, sei lá quem foi, nos apartaram da cidade, a gente está separado da cidade, a gente perdeu o direito de aproveitar a cidade. Eu tive recentemente em São Paulo, na Cidade do México, eu corro, não sou um grande corredor, mas eu corro 8 quilômetros, 10 quilômetros,
correr num domingo na Avenida Paulista transforma São Paulo numa cidade mais humana que Porto Alegre. Correr no Passeio da Reforma na Cidade do México, num domingo fechado, o Passeio da Reforma, uma cidade que tem um trânsito horroroso, transforma aquela cidade de trânsito horroroso e poluída numa cidade mais humana do que Porto Alegre. Porto Alegre perdeu o cheiro de churrasco de domingo, sabe? Porque tu não tem mais direito de caminhar na rua e sentir. Então, isso é uma questão pontual. Isso não tem nada a ver com o futuro, isso é presente. Isso é uma emergência. A gente está comendo mosca para não dizer outra coisa. Ponto. Tá? O fato é, o que vai se fazer daqui para frente? Quem quiser que saia, beleza. Quem puder que saia, ótimo, não tem problema. E traga essa experiência para nós de volta. Ótimo, mas que país será esse? O problema é que a gente não para pensar que país será esse. E a gente continua, quando começa a discutir questões outras. E a gente cai na divisão. Gente, assim, ó, tá faltando ser... Primeiro, está faltando um motivo para ser brasileiro. Portanto, a gente não tem uma identidade nacional. Portanto, a gente não é uma nação. E se a gente não for uma nação, não adianta ser um país, porque um país é um conjunto de obrigações. Mas é isso que tem que ser definido. Só que aquela nação que um quer, a divisão, né? E isso é comum também, não é só aqui. Por exemplo, a Espanha agora levou quase um ano para montar um governo, porque é tão dividido que não consegue nem montar um governo também. Mas a Espanha também é um país de várias nações. Talvez ela se admita como a procura da identidade de cada um. Eu acho que é isso que está... diferente. Sabe o que é? Que antigamente, na Guerra Fria, nós tínhamos o comunismo e o capitalismo. Ponto. Outro é de um lado, outro é de outro. Era mais fácil odiar. Era simples, né? Agora o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui de Porto Alegre, nós estamos num processo eleitoral que o mesmo campo está se degladiando. E está muito estranho. É ou não é? Porque se esperava que ficasse aquela coisa grenal nossa, aquela rivalidade. Né? Então as pessoas ficam perdidas, elas não sabem qual é o rumo. Então nós temos que definir esse rumo. Eu acho que, falando especificamente de Porto Alegre, não vou entrar na questão eleitoral, até por uma questão de lei. Até porque não pode, né? Até porque não pode. Eu acho que Porto Alegre, voltando à subjetividade, Porto Alegre transpirava a subjetividade nos anos 70 e nos anos 80. Tinha uma cara. Gente, música feita em Porto Alegre tinha áudio e identidade. A gente sabia que aquilo tinha sido feito aqui. Era um horror, né? Diga-se de passagem. Não sabiam tocar nada, um desastre, e aí todo mundo achava maravilhoso. Não importa. Aquilo soava... Mas essa é a questão da felicidade, né? Gosto é gosto. Mas soava... Gostos e colores... Horrível. Aqui, soava liberdade. Não, pior que era mesmo. Não, mas o que era legal era isso. Então tinha que ser saudado. Os caras não tocavam absolutamente nada. Era um desastre. Não sobra nada dessa música de Porto Alegre. Uma verdadeira porcaria. Não sobrou absolutamente nada. Sobrou o quê? Cleito Cledir, talvez, né? E ponto. Mas o que importava é que todo mundo ia ali para Oswaldo Aranha, aquela região ali do Ocidente, aquilo era uma festa. Essa é a grande verdade. Isso que era o legal daquilo. E era um troço muito louco. Os caras faziam 2, 3 acordes e achavam uma maravilha. O rock gaúcho, isso é um lixo, mas era uma farra. Mas era a nésica de liberdade que existia. Exatamente. E era bem aproveitada. E os caras aplaudiam, os caras adoravam. E assim, eram verdadeiras multidões, porque nós estávamos aqui, não tínhamos como sair daqui, e é o que tinha. E isso era o bacana. Né? A questão da revolta e tal, mas a qualidade era execrável. Isso é uma questão de juízo de valor, só voltando, tá? A gente tinha uma identidade, existia uma cara. Podia ser boa, podia ser ruim, mas existia uma cara. Porto Alegre perdeu, inclusive, a cara. Porto Alegre perdeu o cheiro. Pode falar. Essa é uma discussão interessante, né? Porque aponta para o nosso conceito de liberdade, o nosso conceito de felicidade, né? Porque a felicidade, às vezes, nos é vendida como o acesso a objetos, né? Às vezes a gente acha que liberdade é poder ir e vir em determinado horário ou outra situação, não é? Mas liberdade é mais do que isso, não é? E felicidade também não tem a ver exatamente com objetos, mas ela pode ter a ver com objetos, né? Se eu tenho acesso a uma torneira na minha casa que da onde sai água, isso pode me fazer assim mais contente, mais confortável e mais feliz. Quer dizer, uma torneira que sai água, estamos falando de um objeto, né? Não precisa ser só um carro ou um celular, né? A liberdade do mesmo modo. Agora, isso são noções que precisam ser
conversadas, trabalhadas e construídas. Ainda que eu tenha que definir aquilo que para um é negativo e positivo, para outro é outra coisa, não é? Conviver com as diferenças de opinião, de desejo, de perspectiva do futuro, isso é uma coisa pela qual a gente talvez tenha a responsabilidade, não é? De também construir um discurso nesse sentido. Como também temos que construir em relação à nossa casa, a nós mesmos, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país, não é? Quando Freud fala ali que para construir a civilização, o que entra em jogo é a questão do eros e da morte, ele está dizendo isso, que a cidade precisa construir instrumentos para lidar com as energias destrutivas do indivíduo, não é? Assim como nós, na nossa individualidade, e aí levando também para a cidade, a gente ir achando modos de, vou usar uma palavra aqui que pode ser mal entendida, mas que é a palavra que a gente utiliza tecnicamente, que se chama erotizar a nossa vida, que é tornar energizada a nossa vida, trazer o eros para a nossa vida, trazer aquilo que seriam as energias do amor e da construção para a nossa vida, que é aquilo que nos ajuda a emendar os cacos e os pedaços daquilo que se quebra a todo momento, porque nós vivemos no sentido de criar ilusões sobre o que será e sobre nós mesmos, e a todo momento as nossas ilusões caem. Nós vivemos essa nossa tragédia, talvez, seja sempre termos que nos confrontar com as quedas das ilusões e de tudo mais. Temos 1 minuto e meio para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hoje do Democracia, quando falamos sobre o jovem brasileiro, o futuro do país e muito mais, porque é exigível falar sobre muito mais. É um país para ser discutido, festejado algumas vezes, como acontece de forma muito fácil, na maioria das vezes, mas também um país que tem possibilidades, dependendo da sua gente, de ser bem melhor. Dr. Ricardo Nogueira. Adeus às ilusões. Que país é este? É essa tragédia que nós estamos vendo. Então nós temos que acabar com isso. Não dá mais para aguentar. A gente achou que a volta da democracia ia resolver tudo. Foi mais uma ilusão. Então, nós temos que mudar tudo. Nós temos que limpar esse lixo que está aí. Né? Esse lixo que transformaram Porto Alegre, por exemplo. E eu não tenho mais ilusões. Resisti, lutei, tenho que lutar por obrigação e por sobrevivência, como todos nós. Vamos ter que nos reerguer mais uma vez, né? Os poetas já diziam, né? Que país é este, né? O que queremos, né? O que podemos, mas não podemos mais nos iludir. Adeus às ilusões. Então nós temos que viver uma realidade dura e crua que aí está, e temos que ter a capacidade da civilização de fazer a cocção desse caldo de cultura aí que só gerou violência para acabar com isso de uma vez por todas. Muito obrigado, psiquiatra Dr. Ricardo Nogueira, homem de muitos títulos, por mais uma participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Esperamos contar sempre com o senhor, a sua disponibilidade. Professor Hilton Teitelbaum. Olha, a gente, como é que é? Como eu disse antes, o amanhã quando chega já é hoje, o futuro talvez seja uma ilusão, nossa obrigação é viver o presente. Talvez por uma questão profissional, eu sou alguém que vive de planejamento, né? Eu acho que o que falta para o Brasil e falta para Porto Alegre é querer saber onde está e para onde quer ir, né? Ou onde quer chegar. Mais do que isso, talvez tenha que achar as melhores maneiras ou suas melhores características para conseguir chegar até lá. Talvez a gente tenha que pegar esse conceito do melhor do Brasil ser o brasileiro e tentar entender do que isso é feito. E aí
Hoje eu tive uma aula sobre essa questão da subjetividade e acho bem interessante. Eu acho que a gente tem que explorar questões subjetivas para poder traçar objetivos. Eu acho que esse talvez seja o caminho. Eu me nego a achar que a saída seja só o aeroporto. Eu acho que a saída para alguns é o aeroporto. Eu acho que a vida nos ensina que não adianta fugir dos problemas. Alguns vão conseguir fugir dos problemas, mas quando volta para casa ele está lá instalado, quer dizer, ele mora lá. Então, o fato é que, para alguns, cada um tem a sua solução. E eu acho que, de qualquer maneira, para fechar, o que a gente precisa aprender definitivamente é a conviver com o diferente. O brasileiro se desacostumou a conviver com o diferente. Obrigado, professor Hilton Teutelbach, pela participação no Democracia. Laura Suzana de Souza Benítez. Eu gostaria de dizer, para encerrar, que em momentos, em tempos onde o ódio está na moda, né, a minha palavra seria no sentido de fazer um convite a todos, não é? De que recrutem em si toda a sua energia amorosa, tudo aquilo que possa ser uma atitude amorosa, não é? Para cuidar do seu jovem, para cuidar da sua criança, para cuidar de si, para cuidar do seu trabalho, para cuidar da sua cidade, para cuidar do seu país, não é? Para cuidar das suas ideias e para que a gente possa construir a ideia de um futuro melhor. Obrigado, professora, psicóloga, doutora Laura Suzana de Souza Benítez, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, que sugere, acima de tudo, troca de afeto. A troca de afeto faz, no mínimo, a pessoa sentir-se melhor. Espraiar generosidade é não apenas o desejo eventual, é a obrigação que todos nós temos.